Vamos lá. A gente se encontra agora da Yud Aleph Amud Aleph. A gente parou aqui nas explicações, a gente viu sobre como cada um dos Chachamim começavam a drashá de Purim deles, certo? Eram vários assuntos, cada um focava em uma questão diferente, uma profecia diferente que fala de Purim. Agora a gente vai seguir em frente mais um pouquinho da Megillah. Está escrito o seguinte, vamos achar aqui, o Bikesh Larog o Echriv, o Bikesh Lachriv, desculpa, deixa eu achar onde a gente parou. Aqui, o Ahashverosh, certo? Nessa linha aqui, está escrito, vai ser o Ahashverosh, mas. O Ahashverosh. No começo da Megillah aparece o seguinte, vai bem Ahashverosh, o Ahashverosh. Amolech Meoduvet Kush. E foi nos dias de Ahashverosh, ele é Ahashverosh, que era o rei de Odo até Kush. Agora, por que está escrito o Ahashverosh? Por que está escrito de novo? Nos dias de Ahashverosh, ele é Ahashverosh. Então, explica a Gemara, quando está escrito o Ahashverosh, vem ensinar hu berishato mitchilato ve'ad sofo. Ele não mudou no meio do caminho. Ele é o mesmo do começo até o fim. No caso de Ahashverosh, ele era Rasha do começo ao fim. A gente também encontra isso em vários outros psukim. Hu Esav. Com Esav também está escrito ele é Esav. O berishato mitchilato ve'ad sofo. Ele era Rasha do começo ao fim. Hu Datan ve'Aviram. Outras dois personagens que aparecem que meio que eles que delataram Moshe Rabbeinu lá no Egito, eles eram Reshaim do começo até o fim. O Amelech Achaz é um dos reis de Bnei Israel, que foi um dos piores reis, fora Menashe. O Berishato Mitchilato Ve'atzofo, ele era achado do começo até o fim. E do outro lado também funciona. Avram, o Avraham, porque tem esse o Betzidkato Mitchilato Ve'atzofo. Avraham vindo, ele era tzadik do começo até o fim. O Aaron ve Moshe, assim também está escrito com Moshe ve Aaron, Hem betzidkatam mitchilatam ve'atzofam. Ve David hu akatan, agora David, não está escrito ve David hakatan, tem um hu, ele é o pequeno. Vem falar que o que é esse hu a mais? Hu bekatnuto mitchilato ve'atzofo. Ele era humilde, quer dizer, pequeno, no sentido de humilde do começo até o fim. Do mesmo jeito que quando ele não era ninguém, certo? Quando ele era qualquer um, antes dele ser rei, ele era humilde e se rebaixava perante alguém que é maior que ele em Torá. Assim mesmo, depois que ele foi rei, depois que ele era o rei, David Amelech, mesmo assim, se aparecia alguém maior do que ele em Chokhmah, ele se rebaixava, certo? Aparece na Gemara em Brachot que ele tinha um rabino que tudo que David Amelech julgava, qualquer coisa que ele falava alahá, ele ia perguntar, olha, eu fiz certo, não fiz certo, com humildade. Continua o passo de Megilat Esther, o Ahashverosh Amolech. Amolech não é Amelech, não é que ele é o rei. Amolech é aquele que reina, certo? No imperativo, se não me engano. Amarav, o que fala Rav? Por que não está escrito Melech? Shemalach me'atzmo. Não é que ele era rei, é que ele se fez de rei, ele se colocou de rei. Amri la lishvach ve amri la lignai. Tem gente que diz que isso é algo bom e tem gente que diz que é algo ruim. Por quê? Amri la lishvach. Tem gente que fala que isso foi bom. Deloava inish dechashiv lemalka kivatei. Não tinha ninguém para ser rei tão bom igual ele. Então isso que ele forçou um pouquinho para ser o rei é por bons motivos, porque ele foi o melhor rei possível. Ve amri la lignai. Tem gente que não fala que não quer dizer, não é algo bom dele. Delova Hazele Malchuta. Ele não era Raui, ele não era apto para ser rei. Uma monetera aldeia vekam. E ele deu muito dinheiro para ser escolhido como rei, certo? Ele subornou aqueles que escolhiam o rei e acabou reinando, mas não porque ele realmente merecia, e sim porque ele tinha dinheiro. Meodo ve'ad Kush, está escrito que ele era rei de Rodo até Kush. São duas regiões. Rav Shmuel, Hadamar Odo besof haolam ve'Kush besof haolam. Um fala que Odo está num extremo do mundo e Cush está no outro extremo do mundo. E o pastor vem falar que ele era rei do mundo inteiro. Ele reinava sobre todos os países. E a outra explicação, Rav Shmuel, um falou uma coisa e um falou outra, a gente não sabe quem falou o quê, mas um diz que Odo e Cush eram dois países, cada um no extremo, e ele reinava sobre o mundo inteiro. E o outro diz que não, Odo e Cush eram um do lado do outro. Então, por que está escrito que ele era rei de Odo até Cush? É um do lado do outro, então não é nada demais. Ele é rei de dois países. Então, a explicação é a seguinte.
כשם שמלך על הודו וכוש, כך מלך מסוף העולם עד סופו. Do mesmo modo em que ele reinava sobre Odo e Cush, que estavam próximos a ele, assim também ele reinava sobre todo mundo. Quer dizer, não está tratando quais são os países que ele era rei, está falando sobre qual era o controle dele sobre esses lugares. Que ele controlava... A explicação que eu tinha ouvido é que era por trás. Era um país do lado do outro e dava a volta no mundo por trás. Estavam do outro lado. Mas se eles se encontram do outro lado, então tá bom, ele é rei de Odo e Cush, que está um do lado do outro, certo? Não é por trás da China até o Chile. Você pode falar, é meio que da China até o Chile. Se você olhar por um lado, da China até o Chile, do Japão até o Chile, você tem o mundo inteiro. Se você olhar pelo outro lado, eles estão próximos um do outro, certo? Tem viagem dá para ir para o Japão pelo outro lado, pelo lado do Chile. Então, o sentido é, não que ele governava só um espaço pequeno, e sim que ele governava sobre tudo, da mesma forma que ele governa sobre esses dois que estavam próximos à capital dele. Ele tinha realmente controle. Porque é difícil governar um lugar muito longe, e o Passuco vem falar que ele sim governava. Assim a gente encontra a mesma discussão com relação a outro Passuco. Está escrito sobre um dos outros reis, que ele controlava de Tispach até Asa. São duas áreas, duas regiões em Eretz Israel, a priori. Não, Tispach pode ser que é outro. Então, vamos ver, Rav e Shmuel discutiram. Hadamar Tispach besof olam ve Asa besof olam. Ele fala também a mesma discussão aqui, que Tispach e Asa, cada um está em um canto do mundo. Vehadamar Tispach ve Asa bead erad avukaimi. E tem outra explicação que fala que não, eram duas cidades, duas regiões próximas. Keshem shemalach al Tispach ve Asa, kach malach al kol olam kolo. Do mesmo modo que ele controlava essas duas regiões próximas, assim também ele controlava o mundo inteiro, certo? A mesma discussão entre Rav e Shmuel com relação a Hashverosh aparece com relação a esse passou aqui em Malachim, é sobre Shlomo Amelech, certo? O começo de Sefer Melachim. Continua o passuk de Megillat Esther e fala o seguinte: Molech meod ved kush, sheva ve'esrim umea medina. 7 e 20 e 100 medinot, países. Certo? Por que está escrito 7, 20 e 100? Por que não está escrito 127? Amarav Hizda, Betchilah malach al Sheva, o Levasof malach al Esrim, o Levasof malach al Mea. Rav Hizda explica o seguinte, o reinado dele foi crescendo aos poucos, primeiro sobre 7, depois sobre 20, depois sobre 100. Isso que está escrito 7, 20 e 100, não é 127. Começou com 7, subiu para 20 e subiu para 100. Pergunta Gmará Elameata, se for assim, ושני חיי אמרם 7 ו30 ומעט שנה. מה דרש בי? Com Amram, pai de Moshe Rabbeinu, está escrito que ele viveu 7 e 30 e 100. Como você vai explicar aqui 7 e 30 e 100? Que ele viveu 7 anos, depois ele viveu 30, depois ele viveu 100? Não, essa forma de contagem, de numeração, é 137. Não dá para explicar da mesma forma aqui. Responde a Gmará, Shaneyacha de Krayeteirau. Fala a Gmará, olha, Rav Hizda, o modo como ele explicou isso é compreensível. Por quê? Porque esse passuk 127, 7, 20 e 100, isso daqui está sobrando, não precisava ter escrito. Mirdektiv, porque já está escrito no passuk Meod ved Kush, que são todos os países do mundo. Sheva ve'esrim umea medina lamali, shmamina ledrasha. Para que precisou falar Sheva ve'esrim umea? Por que precisou falar 7 e 20 e 100? Justamente para drachá. Com relação à vida de Amram, que está escrito 7, 30 e 100, não é para eu lidrosh, não é para eu aprender alguma coisa especial. Essa é a linguagem da Torá, mas é 137. Agora, com relação aos países de Ahashverosh, está escrito ao contrário, justamente para ensinar que ele foi reinando aos poucos, certo? Agora, aparece em outra Gemara que ele sim reinava sobre 127 países. Então, pode ser que está escrito aqui 7, 20 e 100, não é que cresceu de 7 para 20, de 20 para 100. E sim que ele controlava 7, depois ele adquiriu mais 20, depois mais 100. No total, 127, certo? Dessa forma, a gente não muda o número que está escrito na Megillah. Na Megillah está escrito 127, só que foi gradativo. 7, depois mais 20, depois mais 100. Sara não teve 127? Por isso. A Gemara fala que do mesmo jeito que Sará veio 127 anos, Esther reinou sobre 127 países. Então, como eu expliquei antes, está errado. Não é que 7 subiu para 20, subiu para 100. 7 aumentou 20, aumentou 100. Então, ele chegou em 127, realmente. Tana Rabanan. Shlosham al-Chuba Kipa. 3 reinaram sobre o mundo inteiro, certo? Kipa é Kipata Shamayim. 3 reinaram sobre o mundo inteiro. 3 reis dominaram o mundo inteiro. Velem Achav, Achashverosh e Nebuchadnezzar. Achav
Ahashverosh e Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Ahav Dechtiv, agora, onde a gente encontra isso nos Psukim? Está escrito com relação a Ahav. Chai Hashem Elokecha imesh goi mamlacha shelo shalach Adoni sham levakshecha. Está escrito que Eliyahu Hanavi, ele era o profeta da época de Ahav, e ele fez pararem as chuvas. Ele falou para Ahav, olha, enquanto não fizerem chuva, enquanto não melhorar a situação, não vai ter chuva. E sumiu. Eliyahu Hanavi sumiu. E Ahav começou a procurar ele mandou mensageiros para todos os povos, perguntando, Eliyahu Hanavi está aí, eu está aí. Certo? Ele começou a procurar pelo mundo inteiro. E ele obrigava todo mundo a responder se estava ou não estava. E se tivesse lá, ele ia matar todo mundo. Certo? A gente vê que ele tinha algum controle. Então a própria Gemara fala, se ele não fosse o rei de todos esses lugares, como ele ia mandar todo mundo jurar que Eliyahu Hanavi não estava lá? Então, aparentemente, realmente ele controlava tudo e todo mundo teve que jurar que Eliyahu Hanavi não estava no país dele. Nebuchadnezzar, a gente encontra no Pasuk, certo? Assim está escrito no Pasuk, que o povo, o reinado que não se subjugar perante o rei de Babel, certo? Receber colocar o peso no ombro dele. Então a gente vê que todos os reinados estavam subjugados a Babel e o rei era Nebuchadnezzar. Ahashverosh, Adeamran, desculpa, tem aqui um erro na foto aqui. Adeamran, certo? Deveria estar escrito Adeamran, está faltando um pedacinho aqui. É o que a gente falou, que ele reinava de Odo até Cush, que é o mundo inteiro. Enfim, tem aqui um Siman Shasdach, Shin Samech Dalet Kaf. É para ajudar a lembrar quem são os reis que vão ser trazidos agora, certo? Porque a Gemara vai perguntar que tem outros reis que aparentemente reinaram sobre tudo. Vetulei, a pergunta da Gemara, será que realmente são só esses 3 reis que foram reis sobre o mundo inteiro? Daí cá Shlomo, aí tem também Shlomo, certo? Então Shlomo começa com Shin, então esse Shin aqui do Siman é para lembrar, o primeiro a ser lembrado é Shlomo, depois a gente vai ver, tem Sisra, vamos chegar lá. Pergunta que Maravilha que é Shlomo, aí Shlomo Melech também reinou sobre o mundo inteiro. Agora, Lo Salik Malchutei. Shlomo Melech, ele não foi não foi rei até o fim da vida. No fim da vida, ele perdeu o reinado dele. Tem a Gemara em Gittin conta a história que ele tentou controlar um dos demônios, esse demônio acabou se libertando, ele substituiu o Shlomo Melech, Shlomo acabou perdendo o reinado dele, esse demônio se vestia de Shlomo Melech. Certo? Então, já que ele não foi rei até o fim, então ele não foi contado aqui. Pergunta a Gemara, Anich alemadamar melech vediot. Isso é bom, isso vai de acordo com a opinião que Shlomo era rei e ele perdeu o reinado dele nessa história. Quando a gente chegar em Gittin, a gente vai conhecer melhor a história. Mas acabou por aí. Ele alemadamar, mas tem uma opinião lá que diz que melech vediot o melech. Ele foi rei, ele realmente passou por essa história e perdeu o reinado, mas ele voltou a ser rei. Então, no começo e no fim, ele sim reinou sobre o mundo inteiro. Então, por que não tem Shlomo Melech? Maika Lemeimar, o que você vai falar? Por que Shlomo não está nessa lista? Responde a Gemara, Shlomo Milta Achrite Avabei. Shlomo, ele tinha outra coisa. Shlomo era outra liga. Shemalach ala Elionim ve'ala Tachtonim. Shlomo Melech, ele reinava não sobre os seres humanos, ele tinha reinado também sobre seres espirituais. Ele estava em outro nível, outra liga, não faz parte do assunto. Shenimar Vaishev Shlomo Kisei Hashem. Shlomo Melech é como se ele estivesse no Kisei de Akadosh Baruch Hu. Quer dizer, ele controlava também anjos e demônios, é outra situação. Não faz parte da lista porque é outro ponto. Ve'ava Sancheriv, aí tem também o rei chamado Sancheriv, aqui a letra Samech, é a segunda do nosso Siman. Sancheriv também foi rei sobre tudo, que está escrito, Dechtiv, Mi bechol Elohei aratzot ha'el asher etzilo et artzah miadi. Quem é o Deus entre todas essas terras que salvou a terra perante mim? Certo? Qual é o Deus que conseguiu proteger o povo dele perante mim? Então, Sancheriv, realmente, ele conquistou o mundo inteiro. Responde a Gemara, Ika Yerushalayim de Lokavshah. Tem a cidade de Jerusalém. Jerusalém, Sancheriv não conseguiu conquistar. Veika Dariavesh, a priori tem também Dariavesh, um dos reis. Dertiv Dariavesh, Malka, Katav, Lechol Amamei, Umei Velishna, Didaran, Bechol Ara, Shlamechon, Iske. Certo? Assim no passo que Dariavesh, ele mandou uma carta para todos os povos e todas as nações, na linguagem deles, na linguagem dos moradores, falando com todo mundo. Quer dizer, ele estava sob o controle sobre todos os povos e sobre todas as nações.
Então, pior, ele reinava sobre o mundo inteiro. Responde Agmará, Ikasheva de Loma Lachalaio. Tem 7 países que Dariavesh não conseguiu conquistar, e ele não era o rei deles. Dertiv, Shfar Kedem Dariavesh Vekim al Malchut Alechashpardania 120. Certo? Dariavesh, ele foi o rei depois de Ahashpardania, Malchut Alechashpardania, se não me engano, é Ahashverosh, talvez. Ele foi o rei depois de Ahashverosh, certo? Dariavesh, ele era filho de Esther e Ahashverosh. Darius. Ele era um filho. Oi? O nome que de Roda é Darius. Darius. Tem Darius 1, Darius 2, tem alguns. Mas ele era um desses Dariavesh, ele era filho de Esther e Ahashverosh. Então, está escrito que ele foi rei sobre 120, e Ahashverosh tinha 127, então tem 107 que ele não conseguiu. Veika Koresh, aí tem também outro, Koresh, sério, Ciro. Dertiv, Komar Koresh Melech Parast, Kol Mamlachot Haaretz Natan Li Hashem. Koresh fala o seguinte, olha, eu sou o rei, assim falou, ele escreveu um texto para todo mundo, assim falou Koresh, o rei da Pérsia, todos os reinados me deu, a Kadosh Baruch Hu, Hashem me deu todos os reinados. Então a gente vê que ele reinava sobre o mundo inteiro, porque ele não está na nossa lista. Responde agora, lá ele estava só se gabando, certo? Ele estava ele estava se vangloriando, mas não é de verdade. Ele não era realmente o rei de tudo. Ele escreveu, eu sou o rei de todos os reinados, mas não é de verdade. Por isso ele não está na lista. Ótimo. Próximo, passuco da Megillah de Esther, conta o passuco o seguinte. Por um lado, está escrito no passuco o seguinte, a festa que a Hashverosh faz para todo mundo é no Bayamim Em Keshevet HaMelech, quando ele sentou no poder, certo? Quando ele virou o rei. Uchtiv Batrei, mas está escrito logo depois, Bishnat Shalosh Mimalko, que a festa foi feita no 3º ano do reinado dele. Então, foi no ano que ele começou a reinar ou foi no 3º ano? A priori, uma contradição na própria Megillah. Amarava falava o seguinte, Mai Keshevet, o que quer dizer que na hora que ele começou a reinar, realmente a festa foi no 3º ano. Porém, o que aconteceu no 3º ano, é quando ele se assentou no poder. Até então, ele já tinha virado rei há 3 anos, mas ele se assentou no poder no 3º ano. Por quê? Porque no 3º ano dele, de acordo com a conta dele, como a gente vai ver agora, ele achou que o Beit HaMikdash não ia ser mais construído, a Israel estava completamente subjugado e não ia voltar a reconstruir Eretz Israel. Então, nos 3 primeiros anos, ele estava preocupado se eu vou continuar sendo rei, não vou continuar, o povo judeu vai se rebelar ou não. No 3º ano dele, ele chegou à conclusão que não vai mais, então ele se assentou e ele se tranquilizou no reinado. Então, esse foi o ano em que ele se sentiu rei, digamos assim. Ele já era o rei, mas ele sentiu que ele era o rei mesmo no 3º ano. Por isso não é uma contradição. Um está falando na contagem cronológica do reinado dele, e o outro passuco está falando do ponto de vista dele, ele se sentiu rei no 3º ano. Amar, ele falou para si mesmo o seguinte, Belshazzar, um dos reis de Babel, ele fez a conta e errou, certo? Está escrito que, a gente vai ver agora logo o passuco, que o segundo Beit HaMikdash ia ser construído 70 anos depois do começo da Galut. Então, Belshazzar fez a conta de quando passou os 70 anos, e aí ele fez uma festa, a gente já vai ver mais ou menos um pouquinho melhor. Só que ele errou, certo? Ele acabou morrendo pelo que ele fez, que a gente vai ver na continuação. Então, Hashverosh falou o seguinte, olha, Belshazzar fez a conta e errou. Ana Hashvina velotaina, eu vou fazer a conta direito de 70 anos e vou errar. Maihi, qual é a conta, qual é o erro aqui? Dertiv, porque está escrito no passuco o seguinte, que lefim melor lebavel shivim shana ifkod etchem. Está escrito que a Kadosh Baruch Hu vai lifkod o povo judeu, vai resgatar o povo judeu depois de 70 anos. Urtiv, porém, está escrito em outro passuco, lemalot lecharvot Yerushalayim shivim shana. Não quando Bavel tiver 70 anos, certo? Tem alguma contagem de 70 anos relacionada a Bavel, porém tem uma contagem de 70 anos relacionada a Jerusalém. Então a pergunta é quando começam esses 70 anos? Então, cada um fez uma conta diferente. Vamos ver agora. Hashuv 45 de Nebuchadnezzar. Então, a Hashverosh fez a seguinte coisa, a seguinte conta. Nebuchadnezzar foi rei 45 anos. Vesrimutlat de Evil Merudach. Evil Merudach, ele foi rei Esrimutlat, 23 anos. Vetarti Didei, 2 anos dele próprio, a Hashverosh. Ashivim, deu 70 anos. 45 de Nebuchadnezzar, 23 de Evil Merudach e 2 dele próprio, 70 anos. Então, quando ele fez a conta de 70 anos, a partir do momento em que ele começou, que a gente vai ver em breve, o que ele fez?
Afik manei de Beit Mikdasha, ele pegou todos os kelim do Beit HaMikdash, veishtamesh beu, e começou a usar os kelim do Beit HaMikdash, aquela festa que ele faz em Shushan para todo o povo, chama todo mundo para a festa. Naquela festa ele usou os kelim do Beit HaMikdash, ele se vestiu com a roupa do Kohen Gadol, porque ele achou que acabou, o Beit HaMikdash não vai ser mais construído, ele pode ser tranquilo. O Nebuchadnezzar, agora vamos ver a conta dele, como ele chegou nesse número. O Nebuchadnezzar minal de 45 anim alach. Da onde a gente sabe que Nebuchadnezzar foi rei 45 anos, 45. De Amarmar, fala que está escrito o seguinte, tem contradição entre os psukim em Melachim e os psukim em Irmial. Por um lado está escrito Galu Besheva, Galu Beshmone, e um passuco está escrito que Bnei Israel foram para Galut no 7º ano, e no outro está escrito no 8º. Galu Beshmonaesre ve Galu Bechaesre. E tem outra contagem de 18º ano e 19º. Agora, qual a diferença entre os dois? Não é uma contradição, e sim cada um está marcando uma data diferente. Galu Besheva lekibush Yoakim. Yerushalayim não, desculpa, Malchut Yehuda. O Am Yisrael era dividido em dois grupos, certo? Tinham dois países aqui dentro. Tinha Malchut Israel e Malchut Yehuda. Malchut Israel era a maioria do povo judeu, as 10 tribos, e Malchut Yehuda era principalmente Yehuda e Binyamin, e ficava na área de Jerusalém. Então, Yoakim era um dos reis, ele foi conquistado. E no 7º ano que ele foi conquistado, Galu, então está escrito o seguinte, Besheva lekibush Yoakim, 7 anos depois que Yoakim, um dos reis, foi conquistado, Galut Yoachim, chegou a Galut de Yoachim, outro rei. Sheishmona le Nebuchadnezzar, que era o 8º ano de Nebuchadnezzar, ou seja, Nebuchadnezzar virou rei. No primeiro ano ele não conquistou Eretz Israel, já vê que ele conquistou Nínive, ele conquistou a Assíria, depois ele conquistou Eretz Israel. Então, no 7º ano da conquista, é o 8º ano do reinado de Nebuchadnezzar. Então, quando chegou o ano que veio a Galut de Yoachim, que Malchut Israel, eles foram para Galut, foram exilados, era o 7º ano de que Eretz Israel tinha sido conquistada, e era o 8º ano do reinado de Nebuchadnezzar. Então, não tem contradição o Passuk, cada um está contando uma época diferente, a partir de um momento diferente. Beshmona Israel lekibush Yoachim, Galut Tzidkiyahu, no 8º ano, no 18º ano da conquista de Yoakim, no 18º ano de quando Nebuchadnezzar conquistou Eretz Israel, veio Galut Tzidkiyahu, veio a Galut de Malchut Yehuda, da área de Jerusalém, Nebuchadnezzar, que era o 19º ano do reinado de Nebuchadnezzar. Ou seja, Nebuchadnezzar virou rei. No primeiro ano, não conquistou Eretz Israel. Depois de um ano, ele conquistou Eretz Israel. E aí tem duas contagens. Depois de 7 anos, veio a primeira Galut, e depois de 18, veio a segunda Galut. Galut de Malchut Israel e Galut de Malchut Yehuda. Agora, o 7º e o 18º ano é da conquista de Eretz Israel, mas eles eram o 8º e o 19º ano do reinado de Nebuchadnezzar. De Amarmar, onde a gente vê isso? Que assim foi falado, Shanar Ishonak Besh Ninve, no primeiro ano do reinado dele, ele conquistou Ninve, Ninve é a capital da Assíria, certo? Shniak Besh Yoakim, no segundo ano do reinado dele, ele conquistou Yoakim, quer dizer, ele conquistou Malchut Yehuda. Uchtiv, está escrito, Malchut Israel, desculpa, Uchtiv, Vai Beshloshim Vesheva Shana Legalut Yoachim Melech Yehuda, Beshnei Masar Chodesh, Besim Vechamisha Lachodesh. Assim está escrito no Pasuk Irmial, quando morreu o rei de Babel, quando morreu Nebuchadnezzar, no 37º ano da Galut de Yoachim. Quer dizer, depois da Galut de Yoachim, que é Malchut Yehuda, que foi a última Galut, depois de 37 anos, morreu o rei de Babel, morreu Nebuchadnezzar, certo? E Galut de Yoachim acontece no 8º ano de Nebuchadnezzar. Então, ele era rei há 8 anos, aí teve a Galut de Yoachim, 37 anos depois, ele morreu. Então, ele reinou por 45 anos. 8 mais 37. Ponto. Aqui acaba o Passuk. Evil Merudach, a gente falou que ele foi rei por 23 anos. Melech Bavel Beshnat Malchuto. Desculpa, é a continuação do Passuk aqui. Depois de 37 anos que aconteceu a Galut de Yoachim,
הביל מרודח מלך בבל בשנת מלכותו את ראש יהויכין מלך יהודה, ויוצא אותו מבית הכלא. Então, Tamni Utlatin ויוצא אותו מבית הכלא. Ele tirou o rei de Judá da prisão, certo? Nebuchadnezzar prendeu Joachim, o rei de Bnei Israel, o rei de Malchut Yehudá, e depois de 37 anos que ele estava preso, que Evil Merudach substituiu Nebuchadnezzar, ele liberou Joachim da prisão. Então, se a gente fizer a conta, quantos anos foi rei Nebuchadnezzar? Tamnei, 8, até a conquista de Joachim, Utlatin Veshev, Arei 45 de Nebuchadnezzar. 8 mais 37 anos, 45 anos Nebuchadnezzar foi rei. Veslim Utlat de Evil Merudach Gmará. Isso que Evil Merudach foi rei por 23 anos, isso é Gmará, é uma Kabbalah, é uma tradição que a gente sabe, 23. Betartei Didei, 2 anos próprios de Ahasverosh. Então, depois que acabou o segundo ano dele, foi começar o terceiro ano, ele fez a conta e falou, Hashivim, chegaram 70 anos, posso usar os utensílios do Beit HaMikdash, tranquilo, não tem problema. Amar, Ashta Vadai Tu Lomifrekei. Agora, certeza, Bnei Israel não vão mais sair daqui, não vão ser mais liberados, não vão voltar para Eretz Israel. Afik, então o que ele fez? Afik Manei de Beit HaMikdash Veishtamesh Beu. Ele fez uma festa, ele tirou os kelim do Beit HaMikdash e começou a usar todos os utensílios do Beit HaMikdash. Aí no decamar lei Daniel, é isso que Daniel falou, Velmar Ishmael Eitrumamta Olemane de Beitei Atiu Kadmach. Peraí. Acabei de perceber que eu fiz um erro. A gente não está falando de Ahasverosh, a gente está falando de Belshazzar por enquanto, certo? Toda essa conta que foi feita até agora foi Belshazzar. Belshazzar, no segundo ano dele, ele fez a conta de Nebuchadnezzar 45, Evil Merudach 23, ele próprio 2, deu 70. Toda essa conta é Belshazzar. Depois que Belshazzar fez a conta e chegou no número de 70, ele fez uma festa, ele tirou todos os utensílios do Beit HaMikdash, e aí falou para ele, Daniel, Velmarei Shmaya Itrumamta Olemane de Beitei Atiu Kadmach, você acha que você é mais importante que Marei Shmaya, que Ribonosh Olam, que é Kadosh Baruch Hu, e você pegou os kelim da casa dele para você? Urtiv, está escrito, Bei Balayla Katil Belshazzar Malka Kasdai. Naquela própria noite, Belshazzar morreu. Ele fez uma festa usando os kelim do Beit HaMikdash, e por isso ele foi castigado e morreu. Urtiv, está escrito, Vedariavesh Mida'a Kibel Malchuta Kebar Shenin Shitin Utartei. Logo depois de Belshazzar, foi rei Dariavesh, certo? Dário I, ele tinha 62 anos na época. Amar e o Mitatayei, então veio a Ahasverosh e falou, olha, eles erraram. Ana Hashvina Velotaina, eu vou fazer a conta e não vou errar, vou chegar no número 70 correto. Mirtiv Lemalchut Bavel, não está escrito 70 anos do reinado de Bavel. Le Bavel Ktiv, está escrito 70 anos para Bavel. Agora, o que é 70 anos para Bavel? Quer dizer, não é do começo do reinado de Ahasverosh, de Nebuchadnezzar, de Bavel, é 70 anos de alguma coisa. Mas Le Bavel, o que ele entendeu como a explicação do Passur? Le Galut Bavel. São 70 anos do primeiro exílio de Bavel. Kama Batiran, que aconteceu quando? Tamnei. O primeiro exílio de Bavel começou no 8º ano do reinado de Nebuchadnezzar. Então, tem mais 8 anos aqui que deveriam ter esperado. Então, a conta de 70 não começa do começo do reinado de Nebuchadnezzar, começa do primeiro exílio, que foi 8 anos depois. Então, veio a Hashverosh e começa a fazer a conta. Hashiv, ele calculou, Ve'ail Halufayu, e ele substituiu esses 8 anos que faltavam. Hade Belshazzar, mais um ano de Belshazzar, que foi no terceiro ano que ele fez a festa e morreu. Vechamesh de Dariavesh, Dariavesh foi logo depois de Belshazzar, ele foi rei por mais 5 anos. Vekoresh, certo? 5 anos de Dariavesh e Koresh, eles reinaram juntos por 5 anos. Vetartei Didei, e ele próprio mais 2 anos. Então ele falou, olha, completei os 8 anos que faltavam, e então agora eu cheguei, Hashivim, cheguei no número 70, correto. Kivan de Haza de Maloshivim Veloifru, quando ele viu que deu 70 anos, e o povo judeu não foi liberado, não saiu para voltar para Eretz Israel, Amar, Ashta Vadai Tulomifrekei, ele falou, agora com certeza, eles não vão ser mais libertados. Afikmanei de Beit Mikdasha, Veishtamesh Beu. E ele pegou os kelim do Beit HaMikdash, todos os utensílios, e começou a usar os utensílios, a roupa do Cohen Gadol, e fez aquela festa do começo da Megilat Esther.
Ba Satan veriked benem, veio Satan e começou a dançar entre eles, quer dizer, o Satan ficou feliz e falou, olha, agora eu posso matar quem eu quiser, porque o castigo deles me liberou, posso fazer o que eu quiser, Veraget Vashti. E ele acabou matando Vashti, que por um lado era esposa de Ahasverosh, e por outro lado era descendente de Nebuchadnezzar. Então ele matou 2 coelhos com uma cajadada só, certo? De uma vez só. Então Vashti, que era esposa de Ahasverosh, que fez isso, também fez festa, e descendente de Nebuchadnezzar. Pergunta a Gemara, a conta dele está certa. 70 anos. Qual o erro aqui? Por que ele errou? Responde a Gemara, ele também errou na contagem de 70 anos. Porque 70 anos não começa na primeira galut, ele deveria começar 70 anos da segunda galut, do segundo exílio, que é o exílio de Jerusalém. De lá começa 70 anos para a volta da Geulah e construção do Beit HaMikdash. Pergunta a Gemara, Sov Kama Batzrin, estamos acabando, certo? Estou chegando no fim do Amud. Sov Kama Batzran, então quantos anos a mais teria? A gente falou que a primeira galut começou no 8º ano de Nebuchadnezzar e a segunda no 19º. Então, quantos anos a mais a gente tem aqui? Hatzari, 11 anos a mais. Então, quando deveria começar realmente a volta para Eretz Israel? A priori, no 14º ano do reinado de Ahasverosh. Se no 3º ano deu 70 na contagem dele, estava errado, porque tinham mais 11 anos. Então, 3º ano dele, mais 11, 14º. No 14º ano dele, deveria começar a Geulah. E o Kamamalach, Arbissar, certo? Ahasverosh foi rei por 14 anos. Então, pergunta a Gemara, Be'arbissar didei, e Bailelemiv Beit HaMikdash. No 14º ano do reinado dele, seria a contagem de 70 anos a partir do exílio de Jerusalém. Alama Ktiv, por que está escrito Badin Betita la vida Beit Eladi Jerusalém? Porque está escrito que mesmo depois que Ahasverosh deixou de ser rei e já veio o próximo rei, o próximo Dariavesh, ainda não foi construído o Beit HaMikdash. A priori, o Beit HaMikdash deveria ser construído no 14º ano de Ahasverosh. A gente vê que acontece um pouquinho depois. Amarava Shanim Mekuta Otavo. Falarava o seguinte, cada rei, ele faz a contagem dele, a contagem começa no 1º ano do reinado. Então, se o rei anterior reinou 2 anos e meio, o próximo não começa do meio ano, ele começa de novo a contagem, como se já fosse o 1º ano dele. Então, tem aqui partes do ano que foram perdidas no meio da contagem. Então, 70 anos, não adianta você contar quantos anos cada um foi rei, porque às vezes um foi rei por 3 anos e meio e ele conta como se fosse 4. Então, tem aqui alguns meses que são perdidos, por isso, acabou sendo um pouquinho depois do reinado de Ahasverosh, certo? Por isso, a contagem de 70 anos realmente acontece só depois do rei Ahasverosh. Certo? Só a última frase, porque é uma braita que diz a mesma coisa. Tá na Meachim, tem uma braita que fala isso também. Faltava mais um ano para completar os 70, depois de Ahasverosh, e nos dias de Dariavesh isso se completou, e aí realmente o Beit HaMikdash voltou a ser construído. Escolha, pessoal. Nada Hashem, de volta no domingo.